Oi pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu não gravo. Faz muito tempo. Mas desculpa. Não é porque eu não queria gravar, mas muita coisa vai acontecendo, a gente vai mudando a rotina e eu acho que isso até faz parte para vocês entenderem de como que tá sendo essa minha vida, nova vida de mãe. Mas é o seguinte, hoje, para ser sincera, a Alice está com quase 11 meses. Faltam 5 dias. Mas eu parei de gravar os vídeos no quarto mês. O quarto é o último que eu tinha gravado, então hoje eu vou falar do quinto mês da Alice. Apesar de não ter gravado, eu separei o que aconteceu, eu escrevi para não esquecer e poder gravar isso depois e registrar. Então, vamos fazer de conta que isso foi gravado há alguns meses atrás e vamos falar do quinto mês da Alice. A Alice chegou no quinto mês muito saudável, alegre, brincalhona e comento bastante. No quarto mês eu tinha comentado sobre a mudança de alimentação dela, a introdução das frutinhas, começar a dar o leite artificial, o Enfamil, que eu tô dando pra ela. No início era intercalado, né? Então no quinto mês o que aconteceu? A gente continuou dando intercalado, então era mamar, leite artificial, mamar, leite artificial. E eu comecei lá no quarto mês com 90 ml. Achei pouco, fui aumentando. No próprio quarto mês eu fui aumentando. Aí eu estabilizei nos 180 ml para ela. Para ela era o suficiente, cada neném é de um jeito. Na própria lata já tem algumas instruções, mas não estava dando muito certo para mim. Então eu fui vendo o que é que dava certo para ela. No quinto mês a gente ficou dando cerca de 180 ml e um mamá de meia hora. As frutinhas continuei intercalando também. Eu não me preocupava tanto em amassar, porque eu estava percebendo que ela já estava entendendo o que era comer as frutinhas. Não teve muita coisa de diferente em relação à alimentação. Eu diria que foi mais ela se acostumar com o que ela estava aprendendo a comer. Uma coisa muito importante que aconteceu no quinto mês foi que a Alice aprendeu a engatinhar. Algumas pessoas talvez seja meio cedo, mas esquece isso, tá? Cada neném tem o seu tempo, cada neném tem o seu jeito. Tem neném que aprende direto a andar, tem neném que demora mais para aprender a sentar e aprende a engatinhar antes. Então, o tempo em si não interessa, a questão é o desenvolvimento. Eu acho que isso é que é importante. Então não importa se você do outro lado aí é mãe, seu neném não engatinha ainda, tem 6 meses, não tem 6 meses. O pediatra é que vai te dizer. Mas não se preocupa tanto com o tempo, se preocupa com o desenvolvimento. Ele está se desenvolvendo, isso é que é importante. Então, falando da Alice, ela começou a engatinhar com 4 e pouquinho, assim, ela estava começando a tentar engatinhar. Eu até coloquei alguns videozinhos dela indo para frente, para trás, assim, é meio engraçado. Mas com 5 meses e 11 dias, eu oficialmente declarei que ela aprendeu a engatinhar. E eu até gravei nesse dia para registrar mesmo que ela aprendeu e sabia colocar uma mãozinha na frente da outra, é uma graça. E eu vou colocar para vocês verem. Olha o que eu tenho aqui, meu amor. Ok, obrigado. Vem cá. Vem. Vem pegar a câmera. Ó. Ah, tem um Furby falando aqui. Vem, amor. Vem. Ah, mas não vale vir por cima das coisas. Vem. Mas você vai por cima das coisas. Por cima não vale, Lilica. Aqui. Vamos lá. De novo, corrida. Vem, bebê. 1, 2, 3. Vem, bebê. Vem, bebê. Tá chegando, tá chegando. Ê! Então pega a câmera. Vem pegar a câmera. Vem pegar. Vem pegar. Vem, vem, Cheguei. vem. Oi. Oi, Lili. Psiu.
Brincando com fio. Piqui. Não é fofo? Ah, claro que é fofo. Tudo que eles fazem a gente acha fofo, né? Mas ela aprendeu a engatinhar e desde então ela adora ir pro chão. Ela gosta de... Essa história de você colocar alguma coisa e ela ir atrás, ela acha isso legal, você percebe que ela se diverte, ela dá risada. E a gente se diverte também, né? E assim, dá um pouco mais de liberdade. Porque você não tem que ficar com o neném o tempo todo no colo, carrinho, berço, colo, carrinho, berço. Você pode pôr no chão um pouquinho. Então isso me ajudou bastante algumas vezes que eu precisava, por exemplo, fazer alguma coisa na cozinha. Eu podia colocar ela no chão, com algumas coisas para brincar, que não ia ter tanto problema. E se ela engatinhasse, se ela resolvesse ir pro lado, ela ia engatinhar e não ia cair, nada disso. Então eu não me preocupei tanto. Claro que no começo, que eles estão engatinhando, eles erram um pouco o passo, né? Às vezes dão uma caidinha assim de lado. Mas você estando atenta, de olho o tempo todo, eu acho que não tem problema nenhum, faz parte do aprendizado, os bebês caem mesmo. Não tô falando que eles vão cair de cabeça e você não vai ligar, não é isso. Tem que entender que a gente também caiu muito. A gente tem que entender que isso faz parte. Eles têm que aprender que eles vão cair e vão levantar de novo. Se caiu para um lado agora, vai cair para o outro depois, e assim ele vai ganhando o equilíbrio dele. A gente tem que estar do lado para auxiliar. Eu acho que isso que é importante mesmo. Bom, no 5º mês, o que mudou de verdade foi mais a minha rotina do que o desenvolvimento da Alice. Porque 1º mês, 2º mês, 3º mês tem muitas descobertas. A partir de então, as descobertas são maiores, mais significativas, só que elas têm um tempo um pouco maior entre elas, né? Foi isso que eu tenho percebido. Mas o que acontece? Eu tinha uma loja, como eu comentei com vocês, e a loja, eu comecei com ela no mesmo mês que eu engravidei. E isso foi uma dificuldade para mim, porque eu tinha que me preparar para ser mãe, ao mesmo tempo que eu tinha que fazer a loja crescer, e eu não podia me dedicar exclusivamente a nenhum dos dois, porque são duas coisas muito importantes. Eu não posso deixar um para ir atrás do outro. Era uma coisa muito complicada. E naquele momento era o que dava o meu dinheiro. Então eu não podia simplesmente abandonar a loja, porque era de lá que eu tirava o meu dinheiro. E óbvio, eu não podia abandonar a Alice, porque é a Alice. Não preciso explicar. O que aconteceu nesse 5º mês é que aconteceram umas mudanças na família e a ideia da loja foi vender. Vamos vender a loja, que a partir de agora a gente vai trabalhar de uma outra forma. Então, foi uma época muito estressante para mim, porque é tudo muito incerto. Uma coisa é você depender do seu trabalho, sabe? Você saber que você tem que se esforçar mais, ou que você tá indo bem, ou que você tem que comprar isso, ou que você tem que divulgar mais aquilo. Mas quando não depende de você, fica mais difícil. E isso eu senti muito nessa questão da loja, porque você coloca a venda e você não pode fazer nada. Você pode divulgar, você pode espalhar a notícia, mas não tem como você forçar que alguém compre, ainda mais na época que foi uma crise bem complicada. Nesse 5º mês eu passei por um estresse muito grande, que foi em relação à venda da loja. Eu não consegui vender, eu tive que fechar, fechei a loja e já comecei a conversar com uma amiga para começar a trabalhar em dezembro, quando a Alice ela faz 6 meses em novembro, mas no finalzinho, então em dezembro eu começaria a trabalhar numa empresa de eventos, que é o que eu sei fazer. Então assim, nesse 5º mês eu tive meio que uma tristeza, porque tá chegando o fim de eu ficar o tempo todo só com ela. Ao mesmo tempo, uma alegria dos familiares de ver que eles estão participando bem da vida dela. Eu posso deixar ela mais tempo com a minha tia, por exemplo, levar na casa da minha avó, levar na casa da outra avó dela, e ela pode ficar mais tempo só com essas pessoas, ao invés de depender totalmente de mim, então as pessoas ficam mais felizes. Então é um mês muito gostoso.
se você não tiver o problema que eu tive em questão profissional, é um mês muito gostoso e vale a pena registrar. E eu vou deixar algumas fotinhos aqui no final, só pra gente marcar aí esse momento, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.